soberana e poderosa, é a mais linda das rosas que encanta o jardim. É linda, é soberana e poderosa, é a mais linda das rosas que encanta o jardim. Lá na calunga, é luz que nos dá caminho. Vamos continuar a leitura do livro Uma Ajuda Inesperada. Já passava da meia-noite, quando, próximo a uma encruza, escutavam-se gritos e pedidos de socorro. Era Adélia, esposa do senhor do engenho. Ela corria em direção à encruza e gritava com medo, e o motivo eram 5 pessoas que tentavam pegá-la. Adélia continuava a correr e a pedir socorro, mas quando chegou à encruza, chocou-se contra algo que não pôde ver e caiu ao solo. Ela tentou levantar-se para escapar, mas não conseguiu. E vendo que os outros estavam chegando perto, começou a entrar em desespero. Foi nesse momento que Adélia escutou alguém se dirigir a ela. Fique em silêncio, ordenou uma voz desconhecida. Adélia olhou para os lados, não viu ninguém próximo a ela, nem sabia de onde vinha aquela voz. Quem está falando? Quem é você? Perguntou desesperada. Mandei você ficar em silêncio, ordenou em alto tom. Quem falava parecia não ter muita paciência, a voz já demonstrava isso. Ainda presa ao solo, Adélia ficou em silêncio. E quando os outros se aproximaram, começaram a procurá-la, mas não conseguiram vê-la. E como não a encontraram, desistiram da busca e foram embora. Assim que eles sumiram de vista, Adélia percebeu que não estava mais presa ao que ela mesma não podia ver. E nesse momento, escutou novamente a mesma voz se dirigir a ela. Levante-se. Adélia ainda não sabia de quem era aquela voz, nem conseguia entender como ficou próxima daqueles que a perseguiam, sem que eles a vissem. Assim que se certificou de que Adélia estava segura, aquele que a havia protegido plasmou uma forma sob a qual ela pôde vê-lo. Quando o dono da voz desconhecida tirou a touca que cobria sua cabeça e seu rosto, a Adélia ficou estática. Seu olhar transmitia medo e em seu rosto havia algumas marcas de sofrimento por torturas, mas o corpo ela não podia ver, pois sua capa o cobria quase por completo. Adélia parecia estar em choque. Não conseguia dizer nada. E percebendo isso, ele indagou. A moça está bem? Quem é você? Como você fez isso? Perguntou Adélia. Ela estava apavorada. Sou um Exu. Exu 7 capas. O guardião desta encruzilhada. E fiz isso porque você passou em meu ponto de força e vi que precisava de muita ajuda. Mais alguma pergunta? Sua feição era muito séria. Exu 7 capas, guardião encruzilhada, ponto de força, do que você está falando? Perguntou sem entender o que ela ouviu. Isso mesmo, eu sou o guardião desse ponto de força. Adélia fez um olhar de desconfiança. Você deve ser mais um deles. E apontou na direção dos que a seguiam. Afaste-se de mim, seu demônio, gritou. O guardião ficou observando Adélia por um tempo e logo entendeu o que estava acontecendo. Como Adélia parecia desorientada, o guardião resolveu tentar ajudá-la. Pelo jeito,
A moça não sabe o que aconteceu nem o estado em que se encontra, não é mesmo? Do que você está falando? Adélia sabia o que havia acontecido, mas não queria acreditar. Preferiu iludir-se durante anos ao ter que deixar seus bens e a vida que tinha. O guardião tinha certeza do que havia acontecido com Adélia, tanto que balançou a cabeça negativamente e afirmou: Você é mais uma de tantos perdidos por aí. E se não te estiver perdida, está presa à vida que tinha quando esteve na carne. Adélia estava certa do que ouvira, mas mesmo assim preferiu não acreditar. Perdida? O que você está querendo dizer com isso? Não venha me dizer que eu estou morta. Eu não estou morta. Ela gritou. Ele balançou a cabeça negativamente e disse: Bem, eu vou tentar ser o mais claro possível. E depois da minha explicação você terá o direito de acreditar ou não. Espero que preste atenção, pois se não acreditar em minhas palavras, vai continuar como uma perdida. E acredite, eu não tenho muita paciência para ficar explicando. Após um breve silêncio, concluiu: A moça vai prestar atenção? Adélia ainda estava com medo. Por outro lado, não aguentava mais continuar enganando a si mesma. Foram anos vivendo daquela forma. E durante esse tempo tentava encontrar uma solução. Mas, quando a tinha, desistia e continuava vivendo conforme a sua escolha. Como já passava da meia-noite e estava com medo de que os outros voltassem, Adélia resolveu escutar o guardião. Ele parecia ser o único que talvez pudesse ajudá-la. Sim, vou prestar atenção. Ela já estava um pouco mais calma. Você morreu, afirmou o guardião, de forma direta e prosseguiu. Como? Eu não sei. Mas está vivendo em espírito. Aqueles que a seguiram são espíritos trevosos. Eles pegam espíritos como você e os obrigam a servirem como escravos por meio dos seus vícios. E isso eu posso afirmar, pois eu já fui um deles. Adélia ficou olhando para o guardião como se algo fizesse sentido. Mas mesmo estando certa de estar vivendo em espírito, decidiu ignorar o que ele havia dito. Você só pode estar louco, afirmou. Já disse que não estou morta. Você deve ser mais um enviado do inferno, querendo que eu vá viver lá. Sim, outros seres de luz já haviam tentado ajudá-la, mas Adélia não escutou nenhum dos que vieram em seu auxílio. Bem, eu disse que iria explicar apenas uma única vez e você escolheu o direito de não acreditar, disse o guardião e começou a caminhar para o outro lado da encruza. Adélia ficou olhando para o guardião, que ainda atravessava para o outro lado, mesmo estando convicta de que ainda estar na carne. Sentia que as palavras dele faziam algum sentido, e vendo que ficaria sozinha e os outros poderiam voltar para pegá-la, não lhe restou outra saída, a não ser aceitar o que ouvira e pedir ajuda ao guardião. Adélia chamou o guardião. Ele parou do outro lado da encruza e assim que ela se aproximou, ele a indagou. Vai querer ajuda do demônio agora? Desculpe-me por ter dito aquilo. Ela pediu arrependida. É que tudo é muito confuso para mim. Outros já tentaram dizer o mesmo, mas eu não aceitei. Ao mesmo tempo que eu estou certa do que aconteceu, eu não quero acreditar. Eu sinto que eu estou viva, afirmou com lágrimas em seus olhos. Mas não consigo me lembrar do que aconteceu. Quando consegui sair de onde eu estava presa, fui direto para onde eu morava. Procurei por meu esposo, mas não o encontrei.
Fiquei ali por muito tempo, não queria deixar meus bens. Até que um dia decidi largar tudo e voltar para a casa dos meus pais. Eu ainda não sabia o que havia acontecido, mas quando cheguei à casa deles, percebi que ninguém dava atenção quando eu falava. Tentei por muitas vezes falar com todos. Fazia perguntas, gritava e mesmo assim não tive respostas. Mas durante uma noite, enquanto minha mãe dormia, eu chorava ao seu lado. Dizia não saber o que havia acontecido, que sentia o desprezo de todos, e nessa noite ela falou comigo. A impaciência fazia parte da essência do guardião. Carregava desde sua última vida terrena, e ele estava decidido a não ajudar Adélia, pois ela resolveu não acreditar em suas palavras. Mas depois de se lembrar do que passou nas mãos dos seres trevosos, decidiu dialogar para ver se conseguia fazer com que ela aceitasse de vez seu real estado. Ela falava com a moça enquanto dormia? Perguntou o guardião. Sim, foram poucas vezes. Quando eu chorava e dizia sentir o desprezo de todos, ela dizia que nunca deixou de me amar e nunca desprezaria uma filha. E como só ela parecia me escutar, eu decidi ficar ao seu lado. O guardião estava atento na narrativa de Adélia, assimilou cada detalhe, pois já imaginava como iria ajudá-la. Compreendi. E por que então saiu de lá? Porque não quis aceitar que estava morta, mesmo ciente de estar. Por isso fiquei sempre ao lado da minha mãe. Mas resolvi deixá-la depois de uma pessoa que me orientou para que eu não ficasse sofrendo por mim, e ela fez. Foi até uma igreja, acendeu uma vela e pediu para que Deus aceitasse meu espírito em um bom lugar. Depois disso, nunca mais falou comigo. Não respondi às minhas perguntas. Foi aí que resolvi sair e pedir a ajuda de outros. Na rua encontrei aqueles seres estranhos e fui na direção deles para pedir ajuda, mas quando cheguei perto, pude sentir que eles eram maldosos. Então comecei a correr e gritar por socorro, até que fui salva por você, guardião. Quem eram aqueles? Trevosos, eu já disse, moça. Eles se aproveitam do que não estão perdidos. Eles se aproveitam dos que estão perdidos e manipulam suas mentes para transformá-las em escravos das trevas. Depois disso, viram aliados deles e começam a praticar maldades contra os que estão no mesmo estado que o seu. Fazem o mal até mesmo aos que estão na carne. E você fazia isso? Perguntou ela. Sim, afirmou o guardião. Depois que deixei a carne, fiquei por um tempo no mesmo estado em que você está agora. Mas assim que tive a certeza de estar morto, recebi orientações dos seres de luz e até de encarnados. Eles até tentaram me orientar a qual caminho seguir, mas não dei atenção, pois não aceitava a morte. Mesmo depois de estar ciente por causa disso, joguei tudo pelos ares. Juntei-me aos trevosos e comecei a praticar maldades contra os encarnados. E não foram dias, não. Foram anos agindo dessa forma. Recebi oferendas para o mal e assim fazia. Não pensava em consequências. Mas graças ao nosso Ser Supremo, consegui mudar. Ele colocou em meu caminho um guardião que me faria ver minha verdade. E até hoje sou grato a ele por isso. Adélia começou a refletir sobre as palavras do guardião e pouco tempo depois já estava convicta de estar vivendo em espírito.
mas algumas coisas ainda estavam confusas em seu mental. Guardião, não sei se foram suas palavras, mas acho que tudo está ficando mais claro para mim, mas ainda estou um pouco confusa. Você disse que estamos mortos, certo? Tenha certeza disso, moça. Então, se estamos mortos, os que estavam me seguindo também estão? É isso mesmo? Sim, mas estão em um estágio muito mais avançado do que o seu. Eles já passaram por essa fase. Hoje são espíritos evoluídos. Descobriram que estavam mortos e resolveram continuar a praticar maldades. Alguns deles já carregam isso desde que estiveram na carne. E como não estão preocupados se serão ou não cobrados pela lei, preferem agir da forma que você viu. Mas como não me viram quando caí em seu ponto de força? Fiz você ficar oculta aos olhos deles. A maior lei me permite isso. Quando aceitei trabalhar de forma justa, fui regido pelas forças divinas do Deus e apresentado a um trono denominado Exu Sete Capas. E este concedeu-me o direito de carregar seu nome. Sou um dentre tantos falangeiros dele, e com esse nome apresento-me caso necessário. Esse Exu maior e as forças divinas concederam-me o poder de ir para outros lugares apenas me cobrindo com a minha capa, e ela pode também proteger o que estão em perigo. Por isso, aqueles miseráveis não a viram quando caiu naquele outro lado. Você estava protegida e assim protejo também os que estão na carne. Se estão em perigo e merecem proteção, consigo protegê-los dessa forma. Essa é minha missão, ajudar e proteger os que precisam, independentemente se estão como espíritos perdidos ou se ainda estão na carne. Ajudo da mesma forma todos que merecem e querem ser ajudados, mas tudo dentro da lei. Logo depois dessas explicações, Adélia parecia não ter mais dúvidas, mas mesmo assim o guardião continuou a dialogar para que pudesse ajudá-la. O que se lembra da sua última vida na carne? Perguntou a ela. Não sei ao certo. Só consigo lembrar que estava em um local fechado. Acho que fiquei ali durante anos, mas não sei dizer onde era. A única coisa que tenho certeza é de que preciso do perdão de alguém. E sabe a quem pedir perdão? Não sei. Tenho algumas lembranças dela, mas não sei dizer quem é. Eu estou confusa. Mas quando me lembro dela, sinto-me arrependida, mas também não sei o porquê. O remorso que Adélia sentia era por ter preso dentro de si todo o sofrimento que causara a Ayana, mas como ainda estava confusa, não conseguia recordar de tudo o que acontecera. Mas o guardião estava atento, assimilou tudo o que ouvira. Seu caso é pior do que eu imaginava. Por quê? Além de ter ficado perdida durante anos, deve carregar algum remorso da última vida. A moça deve ter feito algo de ruim para alguém que não merecia. E como morreu sem o perdão dessa pessoa, acabou carregando esse remorso em seu espírito. Tem certeza disso, guardião? Não. Apenas acho isso. Mas conheço alguém que talvez possa ter certeza. Se a moça quiser, posso levá-la até ele. Sim, eu quero. Não aguento mais ficar passando por isso. Por favor, leve-me até ele, guardião, implorou. Certo, me espere aqui. Preciso deixar alguém em meu ponto de força para que possamos ir. O guardião caminhou até o outro lado da encruza. Adélia ficou observando. Não conseguia ouvir o que ele falava, mas notou que após alguns segundos outro guardião apareceu e este iria ficar a tomar conta daquele ponto de força.
enquanto ele a levaria a quem pudesse ajudá-la. Assim que ele voltou, Adélia perguntou: quem é ele? É outro guardião? Sim, nós somos aliados. Ele é um dos que tomam conta desse ponto de força e dos mistérios que aqui regem. Eu o ajudo e ele me ajuda. Adélia fez uma cara de desentendida. E o guardião percebeu, mas não iria explicar sobre isso. Vamos, vou levá-la a quem talvez possa ajudá-la. E quem seria esse guardião? O mesmo que me ajudou. Vamos. O guardião cobriu também Adélia com a sua capa e em seguida desapareceram daquela encruza. Gratidão a todos. Até o próximo áudio, conhecendo o guardião do cemitério.